E aí, você lembra dessa belezura aqui? Quer dizer, para mim, na época, eu achava ele muito feio. Mas a mamãe quis comprar porque ele era resistente, forte, aguentava tudo. Porque na época de estudante, na hora do recreio, era um tal de brincar de bola, chutava concreto e voltava para casa com o tênis todo rasgado. E na hora de ir para casa, você ia chutando tudo que tinha pelo caminho. Era pau, era lata, era pedra. E o danado aguentava tudo. Quem nunca usou um desse? Bem, teve gente que não usou. Mas aí, por que será que ele morreu? Será que ele volta? Vamos ouvir aqui a matéria que tá bacana demais, hein? Ô, saudade dessa época de estudante. Você sabia que um tênis brasileiro, simples e todo preto, já vendeu mais de 9 milhões de pares em apenas um ano? Era febre entre as crianças e depois simplesmente desapareceu. Ele era usado para tudo, desde ir para a escola, brincar na rua e até para jogar bola. O calçado era utilizado em todas as situações, principalmente entre os meninos. Se você se lembra desse tênis, que era feito todo de lona e com solado de cravo, certamente você teve ou quis muito ter um quichute. Nos anos 70 e 80, ele foi mais que um calçado. Ele era quase um uniforme oficial da infância brasileira, que servia tanto para a sala de aula quanto para jogar futebol com os amigos na rua, no campo ou na quadra. Um verdadeiro mix de chuteira com tênis que virou febre nacional entre crianças e adolescentes e logo se tornou um símbolo de toda uma geração. Ele era tão popular que algumas escolas chegaram até a proibir o uso do quichute. No entanto, apesar de ter sido um símbolo nacional, o quichute simplesmente sumiu das prateleiras. O que aconteceu com esse tênis? Por que ele desapareceu mesmo sendo tão popular? Será que o quichute acabou de vez mesmo? Ou existe chance dele voltar? É isso que iremos descobrir. O ano era 1970 e o Brasil vivia uma grande felicidade por conta do futebol. No dia 21 de junho desse mesmo ano, a seleção brasileira conquistava sua terceira Copa do Mundo no México. Os jogadores da seleção, como Pelé, Jairzinho e Rivelino, haviam encantado o mundo todo com seu futebol, principalmente os brasileiros. Toda essa euforia no país logo acabou chamando a atenção do mercado. Diversas empresas pensavam em como utilizar o clima de campeão da Copa do Mundo para alavancar suas vendas no comércio. Uma dessas companhias era a Alpargatas, uma tradicional empresa de calçados fundada em 1907 por imigrantes liderados por Robert Fraser. Na época, a Alpargatas já era reconhecida pelas linhas Kong e Bamba, mas enxergava no futebol um novo caminho. Logo, diante desse cenário, a empresa decidiu focar nesse mercado esportivo e dar um novo passo. Assim, em julho de 1970, nasceu o quichute, um calçado esportivo que rapidamente se tornaria um símbolo da infância brasileira. No entanto, para entender a força do quichute, é preciso voltar um pouquinho no tempo e entender como tudo aconteceu. Tudo começa a partir da criação da empresa Alpargatas no dia 3 de abril de 1907, quando o imigrante escocês Robert Fraser se une a um grupo inglês de investidores e funda a empresa na cidade de São Paulo. Inicialmente, a produção era focada em alpargatas no modelo roda, além de lonas industriais, incluindo aquelas para caminhões. As lonas eram comercializadas sob a marca Locomotiva, que acabou sendo vendida anos depois, em 2010, para outra empresa. No ano de 1910, a Alpargatas já havia se tornado um grande sucesso. Os calçados produzidos pela marca haviam se tornado populares nas lavouras. Isso fez com que a empresa se tornasse um símbolo de funcionalidade e durabilidade. O prestígio era tanto que ainda na década de 1910, suas ações passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Porém, apesar do sucesso, a empresa enfrentou alguns obstáculos pouco tempo depois. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alpargatas enfrentou severas dificuldades, como escassez de matéria-prima e uma devastadora epidemia de gripe espanhola, que atingiu metade de seus funcionários. Já na década seguinte, o colapso do café e a crise de 1929 impuseram novos obstáculos para a companhia, que precisou suspender temporariamente a produção em suas fábricas. Contudo, na turbulenta década de 30, em meio à instabilidade política e à inadimplência generalizada das empresas, a Alpargatas conseguiu não só sobreviver,
mas prosperar. Contando com o apoio dos seus funcionários e com manobras estratégicas junto aos acionistas, a produção das fábricas foi retomada e o modelo Alpargata Roda voltou a ser comercializado, que era o principal calçado da empresa até então. Ainda nos anos de 1930, a empresa lançou seu primeiro calçado de couro. Já em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, a Alpargatas foi convocada para fornecer mochilas, barracas e fardas aos combatentes. Na década de 1940, enquanto o Brasil enfrentava as dificuldades da Segunda Guerra Mundial, como a escassez de alimentos e combustíveis, a Alpargatas se manteve firme e conseguiu manter a produção de calçados. Após o fim do conflito, ela passou a investir em novos produtos, como sua primeira calça jeans. Foi somente em 1950 que 2 novos modelos entraram para a história dos calçados brasileiros, o Conga e o Bamba. A partir dali, uma nova era se iniciava para a empresa. Anos depois, em 1962, surgiam as icônicas Havaianas, uma revolução no segmento de sandálias que só alcançaria seu auge comercial a partir da década de 1990, primeiro no Brasil e depois em todo o mundo. Com o passar dos anos, a Alpargatas continuava inovando e expandindo, tanto que na década de 70 a empresa adquiriu outras marcas, como Rain e Topper, que foram vendidas no ano de 2015. Contudo, em julho de 1970, a empresa lançava um dos seus calçados mais icônicos e que permanece vivo na memória de muitos, o Quixote. Muito mais que um calçado, o Quixote se tornaria um símbolo por trazer a união entre esporte, estilo e identidade. No Brasil dos anos 80, dominado por marcas nacionais de tênis como Rainha, Montreal, Bamba e o próprio Quixote, esses calçados logo se tornariam ícones culturais e conquistaram o público brasileiro. O nome Quixote era único e tinha forte apelo popular. Logo, ele se tornou o desejo de milhares de crianças pelo Brasil. A palavra Quixote era uma combinação da palavra inglesa kick, que significa chutar, e a palavra chute. O nome fazia referência ao futebol, já que o calçado era uma mistura de tênis com chuteira, e por isso possuía cravos no solado. Além do nome ser único, o slogan também era bastante característico. Quixote, calce essa força, fazendo com que a marca conquistasse milhares de consumidores pelo país. O Quixote foi um dos maiores sucessos comerciais e culturais da Alpargatas. Nas décadas seguintes, o Quixote logo se tornaria um dos maiores ícones do mercado nacional. Seu design era simples, mas marcante. Ele era inspirado nas alpargatas espanholas, que eram feitas de lona e corda, sendo um mix entre chuteira e tênis, feito de lona preta, com solado de borracha e pequenos cravos. Lembrava diretamente uma chuteira de futebol, mas com um detalhe curioso que virava moda nas ruas. O cadarço do Quixote era tão comprido que as crianças, quando usavam calçado, davam voltas em torno do tornozelo ou passavam por debaixo da sola antes de amarrar. O Quixote caiu no gosto da criançada, pois era resistente, acessível e servia tanto para ir à escola quanto para jogar bola na rua, na quadra ou no campo. Ele se tornou parte do uniforme não oficial de milhões de estudantes brasileiros, a ponto da Alpargatas veicular anúncios do calçado ao lado de materiais escolares em jornais da época. Ou seja, na prática, o Quixote era tão essencial quanto o caderno e o lápis. O seu auge veio entre os anos 78 e 1985, quando as vendas ultrapassaram 9 milhões de pares por ano, o equivalente a quase 10% da população brasileira da época. Um número impressionante, impulsionado por um contexto favorável, uma vez que o país adotava uma política de incentivo à indústria nacional, dificultando importações e deixando poucas opções no mercado. Isso fez com que o Quixote se tornasse mais acessível do que outras marcas de chuteira da época. Ao lado de outros clássicos da Alpargatas, como o Conga e o Bamba, o Quixote era o calçado preferido de crianças e adolescentes por todo o país e se tornou uma das marcas mais importantes, tanto da Alpargatas quanto do Brasil. Durante os anos 80, para continuar aumentando as suas vendas e fazer com que a marca Quixote se mantivesse relevante no mercado, a empresa Alpargatas intensificou seus investimentos em publicidade, investindo em propagandas na televisão, rádio, revistas e outdoors. Além disso, a empresa criou jingles memoráveis, como Quixote é bom para tudo, e slogans certeiros, como Quixote é bom para chutar.
Com o objetivo de manter o nome Quixote em evidência, a marca patrocinou campeonatos de futebol de rua, eventos esportivos e até festivais de música. Fora isso, diversas celebridades passaram a estrelar os comerciais da Quixote. Um dos rostos mais marcantes nas propagandas da marca foi o do ídolo brasileiro de futebol, Zico. Nesse comercial, o ex-jogador afirmava que o calçado era para quem levava o futebol a sério desde pequeno. A associação entre o Quixote e o sonho de se tornar jogador profissional de futebol foi um dos maiores acertos publicitários da marca. Outro nome bastante conhecido foi Galvão Bueno, que emprestou sua voz para narrar uma propaganda inesquecível, com uma corrida de carrinho de rolemã com meninos usando o Quixote. Por conta do enorme sucesso e popularidade, a marca expandiu ainda mais nos anos 80 e lançou bolas de futebol, mochilas, cadernos e até bonecos licenciados. O nome Quixote virou sinônimo de esporte e durabilidade. O calçado era tão resistente que nos anos 90 a Prefeitura de São Paulo instituiu o Quixote como parte do uniforme oficial dos garis da cidade. Um reconhecimento prático de sua durabilidade. No entanto, a marca não imaginava que seus dias de glória estavam perto do fim. O reinado do Quixote estava desabando, e tudo começou na década de 1990, época em que o Brasil passava por transformações profundas. A abertura econômica promovida pelo governo federal trouxe uma avalanche de produtos importados, e com ela, uma nova concorrência ao mercado interno. Para o Quixote, isso foi o início do fim. Isso fez com que os calçados resistentes e emblemáticos começassem a perder espaço para marcas internacionais, que ofereciam design moderno, conforto aprimorado e tecnologias de ponta. Além da concorrência externa, houve uma forte mudança no perfil dos consumidores, que passaram a dar preferência para inovação, moda e conforto, e como consequência, o Quixote foi perdendo sua fama. A Alpargatas acreditava que o sucesso do Quixote seria eterno, por isso acabou deixando de inovar em seus produtos, fazendo com que o calçado permanecesse praticamente o mesmo desde os anos 70. Além disso, ela não conseguiu acompanhar as novas tendências do mercado e as preferências de seu público. Por conta disso, no ano de 1996, a Alpargatas tomou uma difícil decisão e descontinuou oficialmente a produção do Quixote, para concentrar seus investimentos em marcas mais rentáveis e em crescimento, como Havaianas e Topper. Isso fez com que o calçado desaparecesse das prateleiras de uma hora para outra. Entretanto, o calçado ainda permaneceu vivo na memória de muitas pessoas. No começo dos anos 2000, o Quixote ainda era lembrado com nostalgia, tanto que em 2002 ele reapareceu de forma inusitada nas passarelas da São Paulo Fashion Week, usado pelo estilista Alexandre Hertkovich como peça conceitual de moda. Um tênis que um dia simbolizou a simples infância dos anos 70, agora era tratado como ícone cultural. Contudo, 3 anos depois, em 2005, a Vulcabras, uma empresa brasileira que atua no setor calçadista, comprou os direitos da marca e tentou trazê-la de volta ao mercado. A ideia era resgatar o espírito original do Quixote, mantendo seu design clássico e preço acessível. A aposta era na nostalgia dos consumidores que haviam crescido com ele nos pés. No entanto, o mercado já era outro e as novas gerações não tinham a mesma ligação emocional com o calçado. Fora isso, os concorrentes, tanto nacionais quanto importados, estavam muitos passos à frente. Isso fez com que a tentativa de relançamento não desse tão certo, já que o Quixote não conseguia mais competir em inovação, qualidade e variedade, assim como as novas marcas esportivas que dominavam o setor. Mesmo assim, a marca Quixote ainda era muito comentada. Inclusive, no ano de 2009, chegou aos cinemas o filme Meninos de Quixote, baseado no livro de Márcio Américo. A história, ambientada nos anos de 1970, contava a jornada de um garoto de 12 anos que sonhava em ser goleiro da seleção brasileira. A verdade é que o Quixote se tornou uma lenda que ainda permanece viva. Recentemente, no ano de 2022, o Grupo Alexandria anunciou o projeto Sociedade das Marcas Imortais, voltado à revitalização de marcas brasileiras icônicas mais adormecidas. E o Quixote estava entre elas. O plano era um relançamento moderno, com foco no ambiente digital e vendas exclusivamente online. Na época, a previsão era trazer o produto de volta ao mercado em 2023. No entanto, até agora não há registros públicos de que o novo Quixote tenha de fato retornado às prateleiras digitais ou físicas.
Outro fato bastante curioso é que a marca Quixote, mesmo tendo sido descontinuada, ainda está registrada no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e a Alpargatas possui os direitos sobre ela. Além disso, no ano de 2024, a empresa Alpargatas fez novos pedidos de proteção da marca Quixote, dessa vez ampliados para categorias como equipamentos esportivos e artigos de vestuário. Logo, surgiram notícias de um possível relançamento da marca, indicando que a história da Quixote pode ainda não ter chegado ao fim. E aí, o que você achou da matéria? Olha, se ele vai voltar, eu não sei. O que eu sei é que o bicho era forte. Você ia pro colégio chutando lata, pedra, pau, tudo que tinha pela frente e o bicho durava. Ele era bom demais nesse sentido. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e